A aula de hoje vão ser problemas sobre ondas, né, física ondulatória e um pouquinho sobre a dualidade onda-partícula. Né? Um dos pontos fundamentais que a gente viu nas aulas sobre ondas é esse fenômeno que aparece somente quando a gente lida com ondas, que é a interferência. Mas, antes disso, eu queria resolver um probleminha que é quase que um problema matemático, mas que vai ser bem útil mais para frente, certo? Na semana que vem a gente já vai usar esses resultados e essas equações, certo? Então, vale a pena a gente manipular um pouco elas para entender como é que ondas se combinam, na verdade. Né? Todo ponto aqui é como é que a gente cria coisas mais complicadas através da combinação de ondas. Né? Uma das coisas é o padrão de interferência. A gente vê que tem outras coisas também, outros tipos de padrões que a gente pode gerar ao combinar ondas. Né? Então, esse é um probleminha relativamente simples, vai dar um trabalhinho porque é matemática, mas aí a gente aproveita e vê ou relembra alguma das coisas que vocês vão precisar também para resolver os problemas, não necessariamente dessa lista, mas mais para frente. Tá? Então, a ideia é que a gente tem 3 ondas, e aqui essas funções, né, lembram que essas funções, aqui a gente está assumindo que são ondas em uma dimensão, então tipo ondas em uma corda, e essas funções, elas representam a amplitude da onda, em função do tempo e do espaço. Tá? Então, a gente lembra, né, que a onda é um negócio dinâmico, pode estar mudando com o tempo, então essas funções representam como a onda muda com o tempo para cada ponto do espaço. Né? A onda está distribuída ao longo do eixo X, então como é que essa onda está mudando com o tempo. Tá? Então, temos 3 ondas aqui, essas funções são chamadas aqui nesse problema de y1, y2, y3, mas são funções de x e de t. Tá? Então, eu tenho 3 funções, todas elas têm meio que uma cara de uma onda senoidal, que nem a gente discutiu nas aulas. Né? A gente viu que uma onda senoidal pode ser representada dessa maneira, um seno de kx menos ômega t. E aí a gente viu que esse K está relacionado com o comprimento de onda, né? Na verdade é 2π sobre o comprimento de onda, e o ômega está relacionado com a frequência da onda ou a velocidade de propagação da onda. Né? Tipicamente, a onda tem esses 2 parâmetros, velocidade de propagação e comprimento de onda. Né? E a gente lembra que a gente tem essa relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade. Então, se eu sei 2 desses valores, eu sei o terceiro. Certo? Então, uma das maneiras de a gente pensar é comprimento de onda e velocidade. São 2 parâmetros livres. Certo? Para ondas de luz, a velocidade está fixa, que é a velocidade da luz, né? Se a onda estivesse propagando no vácuo. Tá? Mas para ondas em geral, essa velocidade pode ser um parâmetro livre, depende do meio, depende da onda. Né? Então vamos lá. Primeiro item dessa questão é mostrar que essas 3 funções representam ondas e calcular as velocidades de propagação. Certo? Então, se a gente olhar para essas ondas, né, a gente saberia talvez intuir já como é que é a velocidade de propagação delas, porque a gente lembra que o ômega é 2π vezes a frequência e o K é 2π dividido pelo comprimento de onda. E aí, de novo, né, dado comprimento de onda e frequência, desculpa, está errada essa relação aqui. Lambda ni. Dado o comprimento de onda e frequência, eu consigo calcular essa velocidade. Tá? Mas aqui fica um pouco mais complicado, porque eu tenho expressões um pouco maiores aqui, mas a gente vê que na verdade não é muito mais complicado, né? Porque eu poderia chamar isso aqui de um K' e um ômega', e aí ficaria exatamente nesse formato. Tá? Mas a gente, na verdade, vai obter essas velocidades por um outro método. Tá? Então, primeira coisa é mostrar que essas funções representam ondas. Tá? E aí, o que quer dizer exatamente por representar ondas? Né? A maneira mais, talvez, formal e correta de afirmar se uma função representa uma onda ou não, e aí já é uma onda no sentido matemático,
essa função satisfaz a equação de onda. Então, a gente viu que esses padrões de ondas que a gente observa na natureza, todas essas funções satisfazem a equação de onda. Tá? Então, é isso que a gente vai verificar primeiro, se essas funções satisfazem a equação de onda. E aí, aqui é matemática, né? Mas a gente aproveita para praticar um pouquinho. O que a gente tem que fazer, então, é calcular as derivadas dessas funções com relação ao tempo e relação à posição e ver se o lado esquerdo é igual ao lado direito, a menos de uma constante. E que constante é essa? É justamente a velocidade da onda. Então, a ideia aqui é bem simples, é calcular o lado esquerdo, calculo o lado direito, essas coisas vão ser funções do tempo e do espaço, né, de t e de x. Se essas funções forem iguais a menos de uma constante, a função satisfaz a equação da onda. E essa constante de proporcionalidade vai ser a velocidade ao quadrado. Tá? Então, a gente vai conseguir calcular isso. Então, vamos, né, só para a gente praticar um pouco, vamos pegar essa primeira função aqui, que é a mais simples, seno de kx menos ômega t. Né? Só uma observação, toda conta que a gente for fazer para a primeira função vai ser totalmente análogo para as outras duas, porque a única coisa que está mudando é que eu tenho um k e um ômega diferente aqui, mas, de novo, se eu chamar isso de um k' e um ômega', a conta vai ser idêntica. Tá? Então, basta fazer para uma função. Então, vamos pegar essa primeira função aqui. Tem uma constante vezes seno de kx menos ômega t, e eu preciso calcular duas vezes a derivada do tempo, duas vezes a derivada do espaço. Certo? Então, quase que dá para fazer de cabeça, mas a primeira vez eu vou fazer passo a passo para a gente não se confundir, certo? Então, derivada com relação ao tempo, né? O tempo aparece aqui, então eu tenho que aplicar a regra da cadeia, certo? A derivada daqui de dentro vai ter um menos ômega, e a derivada do seno com relação a esse argumento vai ser cosseno de kx menos ômega t. E agora eu tenho que derivar de novo essa função. E aí, de novo, quando eu fizer a derivada desse argumento, vai vir um menos ômega aqui, que vai multiplicar esse menos ômega, então vai dar mais ômega ao quadrado, mas aí dá a derivada do cosseno, que dá menos seno. Certo? Então, isso aqui vai dar menos ômega ao quadrado. E aí, né, enfim, menos ômega ao quadrado a seno de kx menos ômega t. E aí eu olho para cá e vejo, seno de kx menos ômega t é justamente a minha função original. Então, eu já vou escrever isso daqui como menos ômega ao quadrado y1, a minha própria função original. Se a gente fizer a mesma coisa para derivadas com relação a x, a gente vai ter algo muito semelhante, né? Eu vou ter esse k aqui, que vai, cada derivada vai sair um k, então vai aparecer um k ao quadrado. Eu vou ter a derivada do seno, que vai dar o cosseno, depois o cosseno vai dar menos seno. Então, se eu fizer essa conta, vai dar menos k ao quadrado a seno de kx menos ômega t. Isso daqui vai ser menos k ao quadrado y1, a minha própria função. Certo? Então, se eu comparar isso daqui com isso daqui, eu vejo que, de fato, essas duas coisas são iguais. Né? Então, são iguais a menos de uma constante. Né? Isso aqui é uma função do tempo e do espaço. Então, de fato, as duas funções são iguais a menos de uma constante. Tá? Então, se eu escrever a derivada temporal, isso aqui é menos ômega quadrado y1. E aí, y1, ou menos y1, eu posso escrever como a segunda derivada de y1 com relação a x, dividido por k ao quadrado. Então, eu passo k ao quadrado para cá, e aí o meu menos y1 vai ser simplesmente a segunda derivada sobre k ao quadrado. Eu estou fazendo esse truque só para a gente comparar com a equação de onda de uma maneira mais direta. Né? Então, disso daqui eu tiro que a segunda derivada temporal dessa minha função, de fato, é proporcional à segunda derivada espacial. E aqui a gente consegue já identificar
a velocidade da onda, né? Que é ômega ao quadrado sobre k ao quadrado. Certo? Na verdade, essa é a velocidade da onda ao quadrado. Certo? Então, se eu tirar a raiz aqui, em módulo eu vou ter isso daqui. Então, a velocidade da minha onda é ômega sobre k. E, de fato, a minha função satisfaz a equação de onda. Ficou claro isso daqui? Alguma dúvida? Querem que eu repita algum passo? Professor, você pode só repetir a parte que você passou o K pro outro lado? Tá. O truque que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou usando a segunda derivada do y com relação ao t, certo? E é menos ômega ao quadrado vezes a própria função y1. E agora eu queria, né, comparar isso com a segunda derivada. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi escrever, eu passo o k para o lado esquerdo dessa minha equação aqui. Isso me dá menos y1, certo? Então, passei o k ao quadrado para cá, deu 1 sobre k ao quadrado, a segunda derivada igual a menos y1. Tá? Então, agora eu volto para a minha segunda derivada temporal, que é igual a menos ômega ao quadrado y1, e o y1 eu vou substituir, ou melhor ainda, o menos y1 eu vou substituir por isso daqui. Tá? Só para eu ter as duas derivadas numa mesma equação e ver se de fato essa equação é a equação da onda e identificar qual é a velocidade. Então, na verdade, isso daqui eu usei aqui. Ficou claro ou não? Não sei se... Sim, sim, professor, obrigado. Então, isso foi para a primeira função. Como eu falei para vocês, para as outras funções vai ser completamente idêntico, né? Eu posso definir as outras funções, elas têm exatamente a mesma cara dessa daqui, só que eu tenho coeficientes aqui que são um pouco mais complicados, né? Mas se eu chamar isso daqui de um, como eu falei para vocês, um K' e tudo isso daqui de uma megalinha, eu devo encontrar exatamente a mesma resposta, só que a minha velocidade agora vai ser ω' sobre K'. Certo? Então, eu nem preciso fazer a conta, eu já sei que as outras funções satisfazem a equação de onda, e a gente já pode identificar que as velocidades vão ser esses coeficientes, né? Então, ω' é tudo que multiplica o t e o K' é tudo que multiplica o x. Então, vai ser a razão desses coeficientes. Para a primeira função, isso daqui, né, para a função y2, isso aqui é ω menos ΔΩ sobre 2. Isso aqui vai ser k menos ΔK sobre 2. Então, essa vai ser a velocidade da segunda função, ou da segunda onda. E para a terceira onda eu vou ter algo completamente análogo, mas aqui é mais ω sobre 2, ou ΔΩ sobre 2, e K mais ΔK sobre 2. Né? Quem são esses ômegas, esses Ks, esses ΔΩ, ΔK? Enfim, são parâmetros que aí depende da onda, né? Vão descrever a onda. Né? Por que eu estou considerando essas funções assim, uma com mais ΔΩ, outra com menos? A gente vai ver já já. Tá? Mas, por enquanto, é só quase que matemática. Então, a gente mostrou que as três funções satisfazem a equação da onda, então, de fato, elas são funções que descrevem ondas, e a gente conseguiu determinar a velocidade delas. Tá? Agora vem para a segunda questão, que é mostre que a onda total, né, essa onda y, que é a soma das três ondas, ela pode ser escrita dessa maneira aqui.
Então, pode parecer algo meio surpreendente, porque eu estou somando 3 funções aqui, bem, em princípio, diferentes, e eu quero mostrar que ela pode ser simplificada bastante, chegar nessa forma. E aí a vantagem de fazer isso é que a gente vai entender um pouco melhor como é que essa combinação dessas 3 ondas, ela representa o quê? Né? Se eu tiver uma onda que, de fato, é uma combinação dessas 3, né? Ou se eu pegar essas 3 funções e somar elas, né? Que tipo de onda essa soma vai representar? Né? E a gente lembra também uma das propriedades, né, dessas equações diferenciais, né, como a equação da onda, que são lineares na função. Uma das propriedades é que se eu acho 3 soluções, eu posso somar elas, que isso também vai ser uma solução. Tá? Então, isso daqui também é uma onda, também representa uma onda. Né? A soma dessas 3 ondas. Tá? Então, vamos tentar demonstrar isso daqui. Tá? E aí, para demonstrar isso, a gente vai usar uma identidade bem útil, que a gente já usou em aula, se não estou enganado, tá? Que é que o seno da soma ou a diferença de 2 ângulos pode ser escrito como seno do primeiro, cosseno do segundo, mais ou menos cosseno do primeiro, seno do segundo. Então, se eu pegar, por exemplo, a função y2, ela era a sobre 2, seno de k menos delta k sobre 2x, menos ômega menos delta ômega sobre 2t. Era essa a minha função y2. E aí o truque que eu vou fazer é chamar tudo isso aqui, né? Na verdade, deixa eu escrever ela, fazer mais um passo aqui. Eu posso escrever isso como kx menos ômega t menos delta k sobre 2x menos delta ômega sobre 2t. Então, só rearrumei os argumentos desse seno. Por que eu estou fazendo isso? Porque o enunciado pediu para eu colocar em evidência um seno de kx menos ômega t. Essa é a dica para a gente tentar agrupar as coisas dessa maneira. Então, eu vou chamar isso aqui de um A e vou chamar isso aqui de um B. Então, eu vou poder escrever essa função aqui como seno de A cosseno B menos cosseno A seno B. E daí, bom, se a gente olhar para a função y3, né, no final a gente vai querer somar essas 3 funções. Então, eu estou reescrevendo elas de uma maneira que quando a gente somar vai ficar mais simples, simplificar elas. Tá? Então, a y3, ela é muito parecida com a y2, certo? A única coisa que está mudando é esse sinal do ΔK e esse sinal do ΔΩ. Tá? Então, se eu olhar, né, se eu escrevesse algo semelhante para o y3, a única coisa que eu teria que mudar são esses sinais aqui. Os dois virariam negativos, eu poderia pôr esse sinal para fora e isso aqui viraria um sinal positivo. Então, se eu fizer exatamente a mesma conta para o y3, eu vou encontrar aqui um sinal positivo. E aí eu vou poder, portanto, escrever o meu y3 como seno A cosseno B mais cosseno A seno B. E agora a gente vê que essas coisas já vão simplificar bem, né? Porque quando eu somar o y2 com o y3, isso aqui vai se cancelar. Então, basta eu fazer agora a soma, né? O meu y total é o y1 mais y2 mais y3. O meu y1, usando essas nossas definições de A e B, deixa eu aproveitar e colocar aqui, né? Ele vai ser A seno de Azinho. Né? Lembra que o A é kx menos ômega t, e o meu y1 é justamente seno de kx menos ômega t. Tá? Então, meu y1 eu posso escrever dessa maneira, tá? Com essas minhas definições de A e de B. Então, quando eu somar essas 3 funções, né, eu tenho que somar essa, com essa, com essa.
isso aqui vai cancelar com isso daqui, tá? E todas vão ter um fator seno de A vezes Azão, certo? Então, eu vou pôr esse Azão seno de A em evidência. A contribuição do Y1 é simplesmente 1, né? Colocando esse A seno de A em evidência. E aí, a contribuição do Y2 é igual à contribuição do Y3, né? Porque esses fatores vão se cancelar. Tá? Então, quando eu somar isso com isso, né, eu tenho esse fator meio aqui, que foi colocado justamente para esse propósito. Quando eu somar, vai dar exatamente cosseno B, porque eu já pus o seno A em evidência. Então, no final das contas, essa onda total, ela pode ser escrita como A. Agora eu vou escrever de novo quem é A e B, né, voltando para essas definições aqui de cima. Então, vai ser o que está entre colchetes aqui, vai ser 1 mais cosseno de ΔK sobre 2x menos ΔΩ sobre 2t. Isso é o que está entre colchetes. E o seno de A é seno de kx menos ômega-t. Tá? Então, essa é a maneira que a gente consegue escrever essa onda total. Tá? E, portanto, né, se a gente voltar lá para o enunciado, isso daqui é o que o enunciado chamou de um A barra de xt. Então, a gente conseguiu escrever na forma que o enunciado pediu. E a gente já vai interpretar o que é essa soma dessa onda, né? A gente pode pensar que ela é quase como se fosse uma onda normal, mas onde essa amplitude está mudando com o tempo, né? Então, é como se fosse uma onda senoidal, mas essa amplitude, na verdade, muda com o tempo e com o espaço. Tá? Mas a gente já vai fazer um gráfico dessa onda para tentar enxergar como é que ela, qual é a cara dela e como é que ela evolui no tempo. Certo? Então, no item C, pede para desenhar a onda total para t igual a 0. Certo? Então, se eu coloco t igual a 0 na minha onda, certo? Ela vai simplificar bastante, ela vai ser A 1 mais cosseno de ΔKx sobre 2 vezes seno de kx. É uma função relativamente simples. Se eu fizer o gráfico dessa função, eu vou fazer um esboço aqui bem mais ou menos, mas só para a gente ter uma ideia, né? O que acontece com essa função? Ela é uma função seno de kx, certo? É uma função oscilatória. Mas conforme eu vou caminhando no x, a amplitude dela vai mudando. Né? Porque esse x está mudando, esse cosseno está mudando. Por exemplo, vai ter um ponto em que isso daqui, né, esse cosseno vai ser menos 1, por exemplo, e a amplitude dela vai para 0. Tá? Então, é como se fosse um seno, uma função seno, mas que a amplitude está variando. Tá? Então, a representação dessa função, se eu desenhasse ela, seria mais ou menos assim. Certo? Seria uma função seno, só que a amplitude dela vai... Deixa eu refazer o meu desenho, não ficou nada bom. Então, seria uma função seno, onde a amplitude vai oscilando também. Ficou pior do que eu gostaria o meu desenho. Deixa eu roubar. Eu tenho uma versão melhor desse desenho aqui. Deixa eu pegar ela para mostrar para vocês, porque realmente tá horripilante. Então, esquece isso aqui que eu tentei fazer. A cara é mais... Também não está muito melhor, mas está menos pior. Tá? Então, a ideia é que eu tenho essa função seno e a amplitude dela vai oscilando aqui assim. Né? Se eu continuasse a desenhar essa função, ela iria fazer esse tipo de oscilação. Tá?
Então, é como se tivesse uma onda dentro de uma outra onda, né? Essa amplitude, se eu olhar só pela parte de fora da onda, eu tenho uma oscilação aqui de amplitude, e dentro dessa oscilação de amplitude eu tenho uma oscilação menor, que é a oscilação da onda. Certo? Então, isso é o que a gente chama, né, não necessariamente nesse caso mais simples, mas de um pacote de onda, porque eu tenho esse envelope que oscila, e dentro desse envelope eu tenho oscilações também. Tá? Então, essa é a cara dessa combinação dessas três ondas. Já não é aquela onda, né, chata, que não faz nada, só oscila, né? Ela agora oscila e a amplitude dela está oscilando também. Parece mais como pulsos de onda, não é exatamente um pulso, porque ela continua para cá, certo? Mas é como se fossem vários pulsos de onda. Então, isso é a cara em t igual a 0. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho como é que essa onda evolui no tempo. Né? É uma função, em princípio a gente tem a função, bastava a gente, né, plotar ela para diferentes intervalos de tempo, mas a gente pode fazer uma análisezinha analítica para tentar entender o que está acontecendo com ela. Certo? Então, é isso que a última questão pede, é para achar o valor de x, onde essa amplitude aqui, a barra, é máxima. Ou tem o seu primeiro máximo. Oi, pode falar. Desculpa interromper, só para não chegar mais Claro, lá para frente. Uhum. Você pode explicar de novo a parte em que você substitui os argumentos por A e B no exercício anterior? Desculpa interromper só agora. Tá, tranquilo. A minha função y2 era essa daqui, certo? Tudo bem? Uhum. Aí o que eu fiz, né? Eu simplesmente reescrevi o que está aqui dentro, né? Então, esse k vezes esse x está aqui, esse ômega vezes esse t está aqui, esse menos ΔK sobre 2 vezes x está aqui, e esse menos com menos, que dá um mais delta ômega vezes t, está aqui. Né? Aqui eu também tenho um menos com menos, que vai dar um mais. Tá? Então, até aqui eu não fiz nada, eu só abri esses produtos e agrupei nesses termos aqui. Tudo bem até aqui? Certo, foi mais uma questão de organização, sim. Foi só isso. Tá? O resto está claro ou você quer que eu repita? Não, o resto está claro. Eu só tinha me perdido porque eu não tinha reagrupado eles, eu só tinha aberto. Tá. Era só isso, foi só realmente reagrupar eles. Tá? Sim, não fez nada. sim. Tudo bem? Tá. Então, seguindo aqui, né, o que o próximo item pede é para achar o valor de x, onde essa amplitude tem o seu primeiro máximo. Né? Então, a gente plotou ela para um instante fixo, um instante t igual a 0, a gente vê que, de fato, essa amplitude ela tem esse máximo em 0 aqui, mas se eu continuasse desenhando, ia ter um outro máximo, e assim por diante. Então, agora o enunciado pede para a gente achar esse máximo para qualquer instante de tempo. Então, isso aqui foi em t igual a 0, o que acontece se o tempo passar? O que vai acontecer com esse máximo? Certo? Então, a gente olha para a nossa definição, certo? Desse a barra, e o que a gente quer é identificar onde que está esse máximo e como ele vai se mover com o tempo. Certo? Então, a gente quer analisar o máximo de a barra. E agora para um instante de tempo qualquer. Né? Se eu quisesse no t igual a 0, está aqui na figura, seria justamente o x igual a 0. Mas eu quero para um instante de tempo qualquer. Então, como é que eu analiso isso? Né? Bom, não tem muito jeito, eu tenho que olhar para a função, poderia tirar a derivada dela, tentar achar o máximo, mas se a gente olhar para a função, a gente já consegue enxergar o que vai acontecer. Né? Então, essa função a barra é 1 mais um cosseno. Certo? E o máximo dessa função vai ser quando o cosseno for 1. Né? O maior valor possível. Então, para essa minha função a barra é 2. Tá? Então, esse a barra vai ser máximo quando esse cosseno de ΔK x sobre 2 menos delta ômega sobre 2t for igual a 1.
Ou seja, esse argumento aqui tem que ser um múltiplo de 2π. São nesses valores que o cosseno dá 1. Tá? Então, o primeiro máximo ocorre para n igual a 0. Ou seja, quando o meu argumento é 0. Então, isso quer dizer que o que está dentro do cosseno tem que anular. E, portanto, o meu x tem que ser igual a Δω sobre Δk vezes t. Ou seja, esse ponto de máximo, ele está movendo com o tempo. Né? No tempo zero, de fato, ele está na origem. Mas conforme o tempo vai passando, essa minha onda vai se deslocando. Tá? Então, eu vou aproveitar e roubar essa figurinha aqui também. E aí, o que a gente vai ter, então, é algo assim. Tá? Isso aqui é no instante t igual a 0. Vamos supor que eu marco aqui esse primeiro máximo. E aí, eu deixo o tempo passar. Esse máximo vai se deslocando para a direita. E eu sei exatamente com que velocidade ele se desloca. Se desloca com essa daqui. Se eu deixar passar 1 segundo, por exemplo, ele vai ter andado essa quantidade aqui. Tá? Então, ele anda com o que a gente chama de uma velocidade de grupo, que é esse pacote maior que está se deslocando com essa velocidade Δω sobre Δk. Então, aqui dentro eu vou ter oscilações que vão estar mudando com o tempo, mas se eu olhar só para esse pacote maior aqui, isso aqui vai estar se deslocando com essa velocidade. Por que a gente passou, né, todo esse tempo somando essas funções? Em princípio, né, não tem muita física aqui, o que a gente fez é matemática. Né? A gente mostrou que as funções satisfazem uma equação diferencial, somou elas e simplificou e analisou qual é a cara delas. Mais para frente, quando a gente de fato estiver discutindo física quântica, a gente vai ver que a combinação dessas funções vai ser essencial para descrever uma partícula se deslocando. Tá? Então, e essa partícula vai se deslocar, na verdade, com essa velocidade aqui. Os passos, matematicamente, os passos vão ser muito parecidos, tem algumas modificações, mas vão ser muito parecidos. Fisicamente, a interpretação vai ser diferente, né, do que a gente está vendo aqui. Tá? Mas, enfim, isso aqui é só para a gente praticar um pouco esses conceitos de ondas. Mais alguma dúvida aqui? Quem quer aproveitar? Isso foi o final desse exercício, se alguém quiser tirar alguma dúvida a mais. Ô, professor, Oi. Se uma função satisfaz a equação de onda, aquela constante v ao quadrado que aparece, ela necessariamente vai ser a velocidade de propagação da onda ao quadrado ou ela pode ser uma outra constante qualquer? Ela vai ser... não é uma pergunta tão simples, porque ela vai ser... Ela vai ser uma velocidade de propagação. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho o que a gente chama, tem duas velocidades. Eu tenho o que a gente chama de velocidade de fase e velocidade de grupo. Tá? Essas coisas não são tão importantes para a gente aqui, mas são nomenclaturas de física ondulatória. Tá? Então, se eu acompanhar esse ponto aqui, ele se desloca com essa velocidade de grupo, que não é a que aparece na equação de onda. Tá? Se eu olhar para essas oscilações menores aqui, elas se deslocam com a velocidade de fase, que é a que aparece na equação de onda. Então, aquela velocidade representa alguma velocidade da onda, mas às vezes a onda, se tem esse padrão mais complicado, ela pode ter mais de uma velocidade. Tá? Mas ela sempre vai estar associada a algum tipo de velocidade da onda. Ela sempre vai nos dizer de alguma forma como a onda está mudando com o tempo. Tá? Mas para combinações de ondas, essa interpretação fica menos direta.
Tudo bem? Entendi, valeu. Mais alguma dúvida aqui? Pessoal, desculpa, às vezes eu não tô, o chat não aparece para mim, então, né, se vocês, eu prefiro que vocês abram o microfone, porque eu só vejo o chat depois, às vezes. Mais alguma dúvida aqui? Se não, já está quase no final dessa primeira parte da aula, deixa eu discutir uma outra questão. Na verdade, é uma questão que eu coloquei na lista para vocês, mas como ela é um pouquinho chata e o resultado dela é muito importante, tá? Eu vou resolver ela aqui para vocês. Tá? Eu acho que enfim, ela é uma questão justamente do experimento de dupla fenda, tá? Que está ilustrado aqui, certo? Então, ela vai nos permitir calcular matematicamente, né, dentro de algumas aproximações, esse padrão de interferência. Né? Então, a gente viu que quando a gente, né, manda duas ondas, né, que passam por duas fendas, elas interferem entre si, e quando elas atingem um certo detector aqui, a gente tem esses padrões de interferência. A gente tem faixas claras e faixas escuras. Né? As faixas claras é onde a onda interfere construtivamente, uma amplifica a outra, e as faixas escuras são quando uma onda chega no máximo, a outra chega no mínimo, e aí quando a gente soma, elas se cancelam completamente. Então, não sobra onda nenhuma aqui, e aí a gente vê, né, não chega, por exemplo, se for luz, não chega luz nessa parte do detector. Tá? Então, o que a ideia por trás desse problema é o seguinte, né? Imagina que eu defino aqui um ponto no meu detector, né? E aí ele está definido por esse ângulo θ, ou essa altura h, tanto faz. Né? E aí a ideia é, conforme eu vou variando esse θ aqui, eu vou então andando ao longo do meu detector. Como é que esses padrões, esses máximos e esses mínimos, se relacionam com θ? Né? Eu sei que conforme eu vou andando aqui, eu vou passando de um máximo para o mínimo, máximo para o mínimo, assim por diante. Então, a ideia é, para quais valores de θ eu vou ter, por exemplo, um mínimo? Tá? Então, essa é a ideia por trás do problema. Tá? Então, ele é para mostrar que... Deixa eu só ver se é para... Ele pede para mostrar quando a gente vai ter o máximo ou o mínimo, mas eu acho que é o mínimo. Primeiro já figura. Tá. Então, o item A é simplesmente, ainda não se refere necessariamente a máximo e mínimo, é simplesmente calcular a diferença de caminho percorrido entre as duas ondas. Certo? Então, é assim que a gente vai calcular como é que... se a gente vai ter um máximo ou um mínimo. Então, a ideia é a seguinte, né? Imagina que eu tenho, então, essa onda que saiu aqui, sei lá, de S1 e veio até aqui. Tá? Se eu olhar para os máximos e mínimos dessa onda, né, se eu fizer um corte nela, eu vou ver algo assim, a onda se propagando até chegar nesse ponto. E aí eu tenho a minha outra onda aqui se propagando também. Tá? Se eu tiver, por exemplo, nesse ponto indicado nessa figura, essa onda vai ter que percorrer um caminho menor do que essa daqui. Tá? Ou seja, a onda de baixo vai ter que fazer mais oscilações até chegar nesse ponto do detector. E o que vai dar o padrão de interferência? Vai ser justamente quando essas oscilações estiverem em fase ou fora de fase. Então, nessa figura aqui, nesse exemplo, a onda de baixo ela teve que fazer uma meia oscilação a mais. Né? Então, ela chegou exatamente... Na verdade, esse é um exemplo... Né? Esse desenho aqui, eu acabei de perceber, não é o melhor, porque as duas chegam no zero. Então, dá 0 com 0. Não é nada muito interessante, mas se o detector... Desculpa, eu vou ter que fazer uma pequena correçãozinha, acabei de ver nesse desenho, né?
Vamos supor que o detector estivesse nessa faixa preta, que eu desenhei agora. Tá? Então, se estivesse um pouquinho mais para frente, aí eu vejo que uma chegou no máximo e a outra chegou num valor negativo. Tá? Se eu somar as duas, elas se cancelariam e dariam um padrão de interferência destrutivo. Tá? Então, é isso que a gente vai querer analisar aqui. Esse desenho, essa figura em particular, a gente não vai usar ela diretamente, né, essas ondas aqui, mas é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Né? Então, a ideia é, uma onda vai ter que andar mais, né? Então, quando uma onda chegou, né, essa onda, por exemplo, quando ela chega no detector, a outra ainda vai ter que dar umas oscilações a mais até chegar no mesmo ponto, para elas se encontrarem lá. Tá? Então, a questão é, elas chegam as duas no máximo ou uma no máximo, outra no mínimo? Né? Obviamente, tem situações intermediárias também, mas essas duas situações são as extremas. Hoje a gente vai ter o máximo de amplitude e uma amplitude nula, quando elas se cancelam completamente. Tá? Então, o que a gente tem que analisar é justamente quantas oscilações a mais uma onda teve que dar. E para a gente analisar isso, a maneira de fazer essa conta é analisar qual é a diferença de caminho que as duas ondas fazem. Né? Então, imagina que a onda de baixo tem que andar esse tanto, essa daqui tem que andar esse tanto. Qual é essa diferença de caminho? É isso que o item A está pedindo para a gente calcular, tá? Em função dos parâmetros do desenho aqui. Né? Então, L é a distância entre a primeira, né, as fendas e o detector, Dzinho é a distância entre as fendas, e θ é esse ângulo aqui. E a gente assume que essa distância entre as fendas é bem pequenininho comparado com as outras dimensões do problema. Então, vamos analisar, essa primeira parte é quase que só geometria, só que a gente vai ter que fazer uma aproximação porque esse D é pequenininho. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue chegar nessas expressões. Então, o que eu quero saber é esse comprimento e esse comprimento aqui. Tá? Então, para eu calcular, por exemplo, L2, eu posso olhar para esse retângulo aqui. Tá? Que é justamente a hipotenusa desse retângulo. Tá? Então, a base é L e a altura é Hzinho mais D sobre 2. Né? Porque essa linha aqui passa justamente entre as duas fendas. Tá? Então, essa hipotenusa aqui vai ser raiz de L ao quadrado mais esse lado aqui ao quadrado, que é H mais D sobre 2 ao quadrado. Se eu olhar para esse triângulo retângulo agora, eu tenho de novo a base é L e a altura vai ser H menos D sobre 2, porque D sobre 2 é esse tantinho aqui. Tá? Então, o L1 vai ser esse tanto. E aí, finalmente, se eu olho para esse triângulo aqui, o meu H sobre a hipotenusa, a hipotenusa é raiz quadrada de L ao quadrado mais H ao quadrado, vai ser justamente o seno desse ângulo aqui, que é θ. Então, essas são as três relações básicas que a gente vai precisar usar. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Uhum. Você estava dando exemplo, se elas chegassem, em tese, com a maior amplitude no detector, mas se elas chegassem no ponto zero, a interferência, em tese, seria a mesma do que chegando destrutiva? Daria na mesma. Se as duas chegam 0 com 0, né, não tem amplitude nenhuma ali de onda, vai ser 0. Tá? É um caso particular onde é até difícil dizer se teve interferência ou não, porque as duas eram 0, né? Não dá para dizer se é construtivo ou destrutivo. Tá? Tá ok, professor. Mas seria 0, realmente, né? Uma chega com amplitude 0, a outra chega com amplitude 0, 0 com 0 dá 0. Tá? Mas aí eu nem sei, esse é um caso tão especial que eu nem sei dizer se a gente chamaria de interferência construtiva ou destrutiva. Seria simplesmente o caso em que as duas chegam num ponto muito especial ali. Professor, Oi. o que vai interferir, então, na interferência? Ela vai ser construtiva ou destrutiva? É só o caminho percorrido pela onda ou tem mais algum outro fator que pode influenciar? É só o caminho percorrido pela onda, tá? Num experimento real,
Tá? Isso é só um parêntese, a gente não vai usar isso, né, nos nossos problemas, nem na aula, mas no experimento real tem efeitos secundários de, por exemplo, quando eu realmente estou jogando ondas de luz, essas ondas elas podem, né, rebater na borda da minha fenda, e aí isso gera um segundo padrão de interferência que vem dessas ondas batendo na borda e sendo refletidas aqui. Tá? Então, tem padrões de interferência que dependem também do tamanho dessa abertura, mas, em geral, são padrões menores, mais difíceis de serem vistos. Tá? Tirando esse detalhe, o padrão, de fato, vai depender só da distância, da diferença entre os caminhos. Tá bom, obrigada. E só, né, voltando a uma observação com relação ao que eu falei antes, né, do fato das duas chegarem no 0,0 aqui, tá? O que acontece, só uma observação, né, isso aqui é para uma foto, né? A gente tirou uma foto das ondas e a gente está analisando o padrão de interferência. Né? Se eu deixo o tempo correr, eu tiro uma foto daqui um instante, um pouquinho mais para frente, as duas ondas vão ter se deslocado de um mesmo tanto. Tá? Então, se as duas chegaram no zero em um certo instante de tempo aqui, no próximo instante as duas chegariam aqui em cima, por exemplo. Tá? E aí vai depender se elas estão em fase ou fora de fase. Tá? Então, na verdade, o zero só acontece para um instante de tempo. Conforme o tempo vai passando, as amplitudes vão mudando. Tá? Mas se elas chegam exatamente fora de fase, essas amplitudes mudam, mas mudam da mesma forma. Então, elas estão se cancelando o tempo inteiro. Tá? Se elas estão em fase, as duas somam e somam sempre na mesma forma. Então, elas estão se somando o tempo inteiro. Tá? Então, o que eu falei, né, de que aqui a gente não veria luz nenhuma, seria só para um instante de tempo. Conforme o tempo fosse, né, se o tempo passasse, a gente veria, se elas estão em fase, a gente veria, aí apareceria luz de alta intensidade, se elas estivessem fora de fase, a gente veria luz de baixa intensidade ou nenhuma luz. Tá? Então, ainda assim a gente pode dizer se houve interferência construtiva ou destrutiva. Mais alguma questão aqui? Tá. Então, só para a gente chegar, né? No final a gente quer então calcular a diferença entre esses dois caminhos, isso que vai ser essencial. Tá? E aí, para a gente fazer isso, a gente tem essas nossas expressões, a gente pode subtrair L1 de L2, tá? Só que antes disso, a gente quer fazer uma pequena aproximação para simplificar a nossa resposta. Né? Eu poderia muito bem pegar e subtrair L1 e L2, daria uma resposta gigantesca, mas a gente quer simplificar um pouco. Por quê? Porque na maioria dos experimentos, esse D, de fato, é algo bem pequenininho. Tá? E a gente vai ver que ele tem que ser, de fato, pequeno para a gente conseguir ver esse padrão de interferência. Tá? Então, o que eu vou fazer é reescrever essas expressões aqui, mas agora assumindo que o D é um número pequeno, tá? Com relação a L e H. Então, por exemplo, esse L2, eu vou colocar isso aqui em evidência, e aí eu vou poder escrever isso mais HD, L ao quadrado, mais H ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma aproximação, já aqui, né? Então, o que eu fiz foi colocar esse fator em evidência, tá? Só para deixar claro, né? O que está dentro dessa raiz? L ao quadrado mais H ao quadrado, que eu coloquei em evidência. Depois eu teria mais HD, né? Que seria 2 vezes H vezes D sobre 2, mais D ao quadrado sobre 4. É isso que está dentro da raiz. Tá? Isso daqui eu coloquei em evidência, e como D é um número muito pequenininho, eu desprezei essa correção aqui, que é D ao quadrado. Então, sei lá, imagina que D é 10 a menos 3, D ao quadrado seria 10 a menos 6, seria um número muito pequeno. Então, eu desprezo esse termo.
Tá? E aí, quando eu coloco esse termo em evidência, vai aparecer 1 mais esse aqui dividido por ele. Se eu fizer algo análogo para o L1, a única coisa que muda é o sinal do D. Então, isso aqui vai ser 1 menos HD sobre L ao quadrado mais H ao quadrado. E aí, eu tenho que usar mais uma aproximação, certo? Que é lembrar que raiz de 1 mais x, ou 1 mais ou menos x, se x for um número bem pequeno, isso daqui é aproximadamente 1 mais ou menos x sobre 2. Então, como é que eu sei disso? Não é algo que a gente precisa memorizar, né? Em princípio, existe um procedimento para a gente fazer essas aproximações, que é chamado de série de Taylor. Tá? Mas, enfim, se vocês ainda não estudaram série de Taylor, acreditem em mim que a aproximação para essa raiz é essa daqui. Tá? Então, o que isso significa? Que, como esses são números pequenos, porque D aqui é um número pequenininho, eu posso aproximar, então, L2, o raiz de L ao quadrado mais H ao quadrado, 1 mais HD sobre 2, L ao quadrado mais H ao quadrado. Então, esse aqui é o meu x, certo? Então, aparece aqui x sobre 2. E o L1 vai ser idêntico, exceto pelo sinal do D. Agora a gente está quase lá. Tá? Então, a gente já fez todas as nossas aproximações. O que a gente precisa fazer agora é subtrair um do outro, porque L2 é o quanto a onda de baixo andou e L1 é o quanto a onda de cima andou. Tá? Então, se eu subtrair agora e calcular essa diferença de caminho, dá para ver que esses termos vão cancelar. E esse menos esse vai dar mais. Então, esses termos vão se somar. E eu vou ter HD sobre L ao quadrado mais H ao quadrado vezes raiz de L ao quadrado mais H ao quadrado. Porque isso aqui estava em evidência. Então, finalmente, eu vou poder escrever isso daqui como H. Né? Essa raiz eu posso simplificar com o denominador aqui. E sobra um Dzinho aqui. Então, a diferença de caminho, né, se eu voltar para o nosso desenho, isso daqui é justamente esse seno desse ângulo θ. Então, a nossa diferença de caminho, finalmente, a gente pode escrever como simplesmente D seno θ. Então, depois de tudo isso, né, a gente chegou numa expressão relativamente simples. Dúvidas aqui? Tiveram alguns passos, né, algumas aproximações. Então, se não ficou claro, perguntem. Ô, professor, nessa parte que você subtrai L2 de L1, você pode fazer de novo, por favor? Tá. Que eu só não entendi que parte você tinha cancelado. Tá. Então, eu vou fazer isso menos isso, certo? Então, se eu faço a distributiva aqui, esse primeiro termo vai me dar essa raiz menos essa raiz, certo? Então, esse termo vai cancelar com esse. Tudo bem? Certo, certo. Tá? E aí, o que sobra é essa raiz vezes essa, menos essa raiz vezes esse termo, que tem esse sinal de menos aqui. Então, quando eu faço o termo de cima menos o de baixo, né, como eu tenho esse menos, vai ser menos menos, vai dar mais. Então, eu vou somar esse termo com esse termo aqui. Então, essa subtração, na verdade, me dá a soma desses dois termos, que são idênticos, que vai dar isso daqui. Né? Porque eu tenho um meio com um meio aqui, quando eu somar vai dar, se um meio com meio vai dar 1. E aí tinha esse fator aqui em evidência que estava multiplicando tudo que eu coloquei aqui. Tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Então, esses se cancelam e esses aqui se somam. É isso que acontece. Mais alguma dúvida aqui?
Então, só para a gente, né, concluir esse exercício, né, para que a gente fez tudo isso? Porque essa diferença de caminho é que vai determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva. Tá? Então, o item B pede justamente isso. Para qual os valores de ângulo θ eu vou ter uma interferência completamente destrutiva. Tá? Ou seja, né, diferentes valores de ângulo θ são diferentes pontos no meu detector. Então, eu quero saber em que ponto aqui eu vou ter uma interferência completamente destrutiva. Tá? Então, o que a gente precisa ter, né? Essa diferença de caminho, ela tem que satisfazer uma condição para a gente ter uma interferência totalmente destrutiva. Certo? Então, vamos supor que eu né, corto essas duas ondas aqui, corto essa daqui, coloco uma do lado da outra, para a gente conseguir analisar bem. Né? Então, imagina que eu tenho a onda de cima vindo aqui, tá? Depois dela andar uma distância, vou parar aqui em cima, depois dela andar uma distância L1, ela vai ter atingido o meu detector, certo? Então, o que eu fiz basicamente foi, né, cortei isso daqui e girei só para a gente ver o que acontece, certo? Para a onda 2, ela vai ter que andar uma distância maior, certo? Então, ela vai ter que, sei lá, andar um tanto a mais aqui. Tá? Então, como é que eu sei que eu vou ter uma interferência completamente destrutiva? É quando se uma estiver chegando no máximo, a outra vai ter que estar chegando no mínimo. Certo? É essa a condição. Tá? Então, só um momento, eu vou ter que ligar. Então, imagina, vamos tentar fazer o desenho, imagina que essa aqui chegou no máximo, tá? A gente vai querer, então, para eu ter uma interferência completamente destrutiva, que essa daqui chegue no mínimo. Então, a onda de cima, ela foi, oscilou, chegou aqui no máximo. A de baixo vai oscilar. Se ela fosse, sei lá, se ela tivesse que andar só o caminho da onda de cima, aqui ela teria atingido o detector, mas ela teve que andar um pouquinho mais. Então, ela atingiu o detector quando ela estava no mínimo. E aí, esse mínimo vai anular exatamente esse máximo. E conforme as ondas vão andando, essa onda aqui vai se deslocando para a direita, essa daqui também, mas sempre, essa diferença de fase vai sempre anular completamente as duas ondas. Tá? Então, conforme o tempo passa, elas continuam se anulando, né? A gente está analisando aqui para um instante fixo, mas conforme o tempo passa, elas vão estar sempre se anulando completamente. Então, tem uma interferência completamente destrutiva. Tá? Então, se eu olhar para a minha figura, né, qual que é a condição? Certo? A onda 1 chegou aqui. Essa aqui é a nossa diferença de caminho. E a gente vê que nessa minha figura aqui, isso tem que ser exatamente meio comprimento de onda. Se for meio comprimento de onda, quando uma chegar no máximo, a outra vai ter oscilado, né, vai ter feito meia oscilação e vai chegar no mínimo. Tá? Então, a condição é que a diferença de caminho seja meio comprimento de onda. Mas isso não é 100% geral, porque se o meu caminho for meio comprimento de onda mais uma onda inteira, ou seja, se eu fizer uma oscilação inteira e parar aqui, eu também vou ter um cancelamento completo. Certo? Então, a condição que a gente precisa ter é que o ΔL seja N comprimentos de onda
mais meio comprimento de onda. O N significa, ela vai chegar exatamente na N comprimentos de onda, significa que a onda de baixo chega já exatamente junto com a onda de cima, e esse mais meio significa que ela deu meia oscilação extra, certo? Então, isso daqui eu posso escrever como 2N mais 1 lambda sobre 2. Se eu colocar um lambda sobre 2 em evidência. Tá? Então, na verdade, o meu N aqui pode começar do zero. Né? Então, essa é a minha condição de interferência, completamente destrutiva. Ela vai acontecer quando a diferença de caminho satisfizer essa condição. Né? E a diferença de caminho, obviamente, depende do ponto que eu estou olhando no meu detector. Né? Conforme eu vou descendo, por exemplo, a diferença de caminho vai ficando cada vez menor. Bem aqui no meio, as duas têm que andar exatamente a mesma coisa. Então, não tem diferença de caminho, não tem interferência destrutiva. Então, basta agora a gente escrever isso em função do nosso ângulo θ, né? A gente viu que o ΔL é d seno θ. Então, eu vou ter d seno θ, vai ter que ser igual a 2n mais 1 lambda sobre 2. E, portanto, o seno θ vai ter que ser 2n mais 1 lambda sobre 2d. Então, essa é a nossa condição, ou esses são os ângulos que vão me dar uma interferência destrutiva, completamente destrutiva. Então, de fato, eu vejo que eu tenho essas faixas meio que discretas. Né? Quando eu atingir esses ângulos, eu vou ter uma faixa preta no meu detector, que são justamente essas representações aqui. Tá? A gente vê, por exemplo, no meio do detector, as duas andam exatamente a mesma distância, eu tenho uma interferência construtiva, elas vão chegar juntas. Né? Nesses pontos aqui, uma anda meia onda a mais, meia comprimento de onda a mais, ou n comprimentos de onda a mais meio. Tá claro isso daqui? Esse é o ponto, é o ponto que nos permite matematicamente calcular esse padrão de interferências. Tá? São esses argumentos que nos permitem calcular quais são os ângulos que vão dar esse padrão de interferência. Então, enfim, são argumentos importantes, por isso eu resolvi resolver essa questão aqui para vocês. Alguma dúvida aqui? Professor, se eu usasse só n vezes comprimento de onda sobre 2, estaria errado? Ou preciso somar mais n comprimento de onda e mais meio comprimento de onda? Se você fizesse n vezes comprimento de onda sobre 2, né, aí depende de quem é o n, mas se o seu n fosse 1, 2, fosse realmente qualquer número inteiro, quando o n fosse 2, por exemplo, a onda de baixo teria andado, né, a diferença de caminho seria 1 comprimento de onda. Certo? O que significa ser 1 comprimento de onda? Quer dizer, essa aqui chegou aqui, a de baixo teve que andar uma onda a mais. Então, ela chegou em fase com a de cima. Tá? Então, quando esse n é par, isso daqui dá um múltiplo inteiro de uma onda. Tá? Por isso que você não pode escrever essa expressão dessa maneira. Tá claro ou não? Entendi. Obrigada. Tá? O que a gente escreve, às vezes, é escrever assim, mas a gente restringe esse n a um número ímpar. Restringir a um número ímpar significa que você nunca vai ter um múltiplo realmente de uma onda. Vai ser sempre n múltiplos de onda mais meio. Tá? Essa é uma outra maneira também da gente escrever essa condição. Com n, só usando valores de n ímpar.